Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu resolvi a questão da quebra de ventoinha do Troller e como é que eu fiz a adaptação de uma ventoinha mecânica da bomba d'água no Troller para uma ventoinha elétrica. Bom pessoal, antes de qualquer coisa eu vou dar aqui um contexto da minha experiência com a ventoinha mecânica no Troller e os problemas que eu tive até hoje. Eu já devo ter quebrado 3 ou 4 ventoinhas dessas fazendo trilha e já quebrei em água, já quebrei até no seco. Uma vez eu tava no pé da duna acelerando para subir e ela quebrou do nada. Já quebrei no atoleiro, já quebrei também por conta de bomba d'água que estourou o eixo. Enfim, eu já tenho uma certa experiência com quebra de ventoinha de Troller. Então, algumas coisas que acontecem que eu posso passar para vocês. O Troller sem ventoinha na estrada não vai esquentar. Ele só vai esquentar quando chega na cidade, provavelmente vai entrar em modo de segurança, vai limitar a 2.000 giros e aí você vai perceber. A primeira coisa que você percebe quando o Troller está com a ventoinha quebrada e ele começa a esquentar é que o ar-condicionado, se você tiver com ar-condicionado, ele vai parar de funcionar. Isso pode acontecer antes da entrada em modo de segurança. A primeira vez que eu quebrei a ventoinha, eu andei em torno de 100 km para chegar em casa, nem o ar esquentou e nem o carro entrou em modo de segurança na estrada. Só fui perceber quando ele chegou na cidade que ele pegou um pouquinho de trânsito e aí o ar parou de funcionar e eu notei que entrou em modo de segurança. Na estrada, você pode andar sem ventoinha que não vai ter problema. Lógico que não é recomendado, mas isso foi o que aconteceu comigo, não estou indicando ninguém que faça isso. A segunda coisa é você sempre ter, se você tem a ventoinha mecânica principalmente, a tela moeda na frente do radiador, porque se acontecer uma quebra de ventoinha dessa, independente da situação, você vai proteger o seu radiador. Caso contrário, ele pode ser bastante danificado. Já é uma coisa que é bastante comum, muita gente conhece, colocar essa tela moeda na frente do radiador. Terceira dica que eu posso dar aqui para vocês, a questão do ar quente. Se você notar que a sua ventoinha está quebrada e você notar que o carro está esquentando, uma coisa que você pode fazer para rapidamente esfriar o motor do carro é ligar o ar quente. Assim que você liga o ar quente, você vê o indicador de temperatura caindo, esfria praticamente instantaneamente. Então, talvez você possa fazer numa situação como essa, notou que o motor esquentou, liga o ar quente, espera esfriar rapidinho e aí desliga o carro, porque aí você não dá o superaquecimento no motor. Inclusive, esse é um motivo que eu não recomendo a retirada da válvula de ar quente do Troller. Às vezes ela queima e o pessoal isola ali essa conexão, mas eu acho que para um caso como esse, é interessante ter essa opção de ligar o ar quente, porque realmente é muito rápido esse esfriamento do motor quando a gente liga o ar quente. Então, essas coisas que eu falo são as experiências que eu tive e que eu posso passar para vocês e talvez possa ajudar alguém. Então vamos lá, vamos mostrar então agora como foi que eu fiz a adaptação da ventoinha elétrica para o Troller. Eu estava pensando em fazer essa adaptação já há algum tempo. Na última quebra que teve de ventoinha, que foi numa trilha em Garanhuns, eu notei que ela quebrou, vim na estrada de Garanhuns até Recife, dá 200 e poucos quilômetros, vim com o ar quente ligado só por precaução, mas não tive problema com superaquecimento. Mas assim que eu percebi que eu tinha quebrado essa ventoinha, eu decidi que não ia protelar mais e ia fazer logo essa adaptação. Então, e fui direto atrás de fazer essa adaptação. E aí eu fui lá na loja de um xará meu, Diego, do eletroventilador. Ele já tinha até feito em um outro Troller e aí já sabia basicamente o que fazer, já pegou logo o eletroventilador do Fusion, que é o que a gente usou para fazer essa adaptação, e aí a gente começou a trabalhar. A primeira coisa que a gente fez foi desmontar logo aquela parte toda. Como o carro estava sujo, a gente resolveu tirar logo o radiador para dar uma limpeza boa nele, e aí a gente tirou também o intercooler. Os dois estavam bastante sujos de lamas. Antes até de fazer a limpeza, a gente já colocou só para dar uma olhada de como é que ia ficar o jeitão da coisa. Colocamos o eletroventilador na frente ali do radiador, só para se certificar basicamente do tamanho e das proporções que ia ficar. Aí dá para ver que as dimensões são bem próximas e dá para fazer uma adaptação bem legal. E a gente deu o jato no radiador e no intercooler para depois colocar de volta no carro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa proteçãozinha que tem aí no motor do eletroventilador, que não serve de muita coisa. Aquilo ali numa trilha não vai impedir muito de sujar nem nada, então não faz muita diferença. A gente tirou logo aquilo ali porque a gente já viu que a distância do eletro para o motor não ia ficar tão grande. A primeira coisa que a gente fez foi tirar essa proteçãozinha. Segunda coisa, a gente foi retirando umas abas que tem nesse eletro do Fusion que serve para montar no Fusion. No nosso caso, isso não vai servir para nada, só vai atrapalhar a montagem do ventilador. Então a gente tirou logo aquilo ali e a gente começou a fazer os furos então nessa carcaça do eletroventilador, que é aí justamente onde a gente vai parafusar o eletro no radiador. E a gente fez 4 furos. No radiador do Troller são 6 furos, mas os 2 furos de baixo tem difícil acesso e a gente achou que 4 parafusos era o suficiente, era mais que o suficiente, fixavam bem o eletroventilador. Então a gente fez 4 furos para colocar lá e, se não me engano, você não tem nem como colocar os 6, porque a altura não fica suficiente. Aí depois a gente começou a tirar essas paredezinhas que ficam perto dos furos, porque justamente o furo fica muito próximo dela e acaba atrapalhando. Então a gente tirou essa partezinha, fez esse recorte
alicate. De maneira bem simples, dá uma serrada e depois tira com o alicate. A segunda coisa que a gente teve que fazer foi esse recorte aí na parte de baixo da carcaça do eletroventilador, porque na hora da montagem ela fica pegando naquela barra que vai de um lado para o outro do chassi do troller. Então a gente tem que cortar essas laterais para poder montar a ventoinha no radiador, senão ele não encaixa lá dentro, fica batendo e não vai até lá embaixo. E aí só para mostrar a facilidade de montar o radiador de volta no troller, né? Ou tirar. Ele tem aquele parafuso que fica lá embaixo, se não me engano a gente tá usando 2 extensões mais um joelho ali embaixo. Aí você coloca essa catraca de um lado e a chave do outro e aí consegue acessar aquele parafuso lá. Uma posição boa danada, mas a gente conseguiu desenrolar isso daí. E aí pronto, aqui já é o eletroventilador montado com o radiador tudo no canto. Você vê que fica um bom encaixe ali, as dimensões são bem proporcionais e aí dá pra ver a distância entre o motor e o eletroventilador. Ficou mesmo na medida. Você pode ver aqui que a gente fez alguns furos adicionais no suporte do radiador e colocou ele um pouco mais para frente. Para isso a gente teve que tirar aquela proteção que fica ali na parte de cima entre a carroceria e o radiador. Eu tirei aí e vou ver se eu faço um recorte nela para ela ficar mais fina e poder colocar de volta. Mas realmente a gente teve que avançar um pouco o radiador para frente do carro, porque senão a tolerância ia ficar muito pequena, ele ia ficar batendo o motor no eletroventilador. Mas ficou muito bom. Aí tem mais algumas adaptações que a gente teve que fazer por conta dessa mudança do radiador, que a gente botou ele mais para frente. A gente alterou 2 mangotes. O mangote da turbina que vai pro radiador e o mangote que vai do radiador para a válvula termostática. Esse mangote da válvula termostática, a gente colocou nela uma cebolinha, que inclusive até o Léo da Controller de Fortaleza depois me deu uma dica bacana, que essa cebolinha dá para ser colocada na válvula termostática. Mas quando ele me falou, a gente já tinha feito isso e aí foi tarde demais. E realmente fica bacana, você colocar ela ali na termostática, fica um negócio mais arrumado. Mas eu já tinha feito, então fui com isso mesmo. Na próxima a gente melhora. E aí o mangote da turbina, que vai para o intercooler, a gente teve que aumentar ele um pouquinho mais. Eu fui atrás de um mangote que desse pra gente colocar aí, para não ter que fazer essa adaptação, mas eu não encontrei. Então a gente cortou ele e colocou um tubo de, se eu não me engano, 2 polegadas. Não tô lembrado agora, vou ficar devendo essa pra vocês. Mas tem um tubo comum que você coloca ali dentro. A gente colocou um tubo de inox e 2 abraçadeiras. Essas abraçadeiras reforçadas. E além disso, nesse tubo a gente fez umas ranhuras só para se assegurar de que esses mangotes não vão escapulir dali, porque a pressão é alta. Então a gente fez essas ranhuras para que o mangote com a abraçadeira tivesse uma aderência melhor. E agora já faz em torno de 6 meses que eu fiz essa adaptação. Posso dizer para vocês que eu já fiz trilha, já andei em estrada, já andei em serra, já andei no trânsito. Então eu acho que eu já testei em todas as situações possíveis e o eletroventilador do Fusion para o Troller está aprovado. Eu não tive problema com aquecimento, eu pelo menos tinha dúvida se ia dar conta ou não, mas dá conta de sobra. Eu não estou tendo problema com relação a isso. Então vamos lá para as vantagens e desvantagens. As vantagens são que, primeiro, você pode entrar na água sem medo. Já não vai ter aquele problema de quebra de ventoinha quando entra em água. Isso porque você pode ter o controle da ventoinha. Eu não fiz ainda, mas pretendo fazer um botão de liga e desliga. Então com esse botão de liga e desliga, você pode controlar a ventoinha, ligar ela na hora que quiser e desligar na hora que quiser. E aí você desliga quando vai entrar na água. Quando sair da água, assim que sair da água, você liga de volta para não ter aquecimento do carro. Você já tem esse controle. Por enquanto o que eu estou fazendo é o seguinte. Quando eu vou entrar na água, eu tiro a conexão da cebolinha e desligo o ar-condicionado, porque aí quando eu desligar o ar-condicionado e sem a conexão da cebolinha, a ventoinha vai desligar automaticamente. Então eu desligo o ar, entro no atoleiro, quando eu saio eu ligo o ar-condicionado, a ventoinha automaticamente liga de volta. Uma terceira vantagem é que tem menos risco para o radiador, porque agora você não vai ter essa questão mais da quebra da ventoinha, apesar de que eu recomendo a colocação da tela moeda, mesmo com a ventoinha elétrica, por precaução não custa nada, mas praticamente esse risco inexiste. Além disso, eu notei claramente uma melhora na performance. Você sente que o carro está trabalhando um pouco mais livre, não é muita coisa, mas dá para perceber, principalmente quando você está acelerando, por exemplo, numa segunda ou terceira marcha, e você tira o pé do acelerador, você nota que aquele freio motor que o carro tem, quando você tira o pé do acelerador, ele está bem menor, ou seja, o carro ele não dá aquela parada brusca que a gente sente normalmente com a ventoinha normal. Você sente claramente uma diferença com a ventoinha elétrica e a ventoinha mecânica. Desvantagens é que tem um consumo um pouco maior da bateria, porque realmente ele tem uma potência alta, e também que, como todo acessório elétrico, ele pode queimar. Aí você tem que pesar as vantagens e desvantagens e fazer a sua decisão. Para mim, tá valendo a pena. Eu tô muito satisfeito. A única coisa que eu ainda quero fazer é adicionar esse botão de liga e desliga. Fora isso, eu recomendo para qualquer um que queira fazer essa adaptação.
E aqui é o esquema elétrico. A gente fez a ligação da seguinte forma: a gente fez uma ligação com o ar-condicionado, então a gente colocou lá no mesmo fio do ar-condicionado para quando eu acionar o ar, automaticamente ligar a ventoinha, ou seja, toda vez que eu ligo o ar-condicionado, a ventoinha vai estar ligada com certeza. E a outra ligação que a gente fez foi com a cebolinha. Então quando atinge a temperatura, a cebolinha automaticamente também aciona a ventoinha. E toda essa ligação a gente fez através de relés. Quem tiver interesse, tá aí o esquema. Basicamente as conexões foram essas: compressor, cebolinha e bateria. E para completar o serviço com chave de ouro, a gente trocou também o elétrico que fica ali na frente. A gente trocou o original por, se eu não me engano, esse é um de 10 polegadas. Então, ventilação não vai faltar agora pro trollão. E aí a gente fez um testezinho rápido, colocou ali o cartão do meu xará ali na frente e você vê que o eletro do motor ele chega até a sugar o cartão. Não sei dizer se com o eletromecânico isso acontece, porque eu não cheguei a fazer esse teste. Mas independente disso, a adaptação está aprovada. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que essas informações possam ajudar quem está interessado a fazer essa adaptação. Eu recomendo, como eu disse. Quem tiver alguma dúvida pode colocar aí nos comentários. Então é isso aí, valeu pessoal, um abraço a todos e até a próxima. Lá tem outro buraco, isso.